Vamos abrir hoje com o Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Em sequência, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Em sequência, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam perfeitos. Característica da perfeição. Jesus disse: amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam e orem por aquelas que perseguem e caluniam vocês. Assim serão filhos de seu Pai que está no céu e que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saúdam apenas os irmãos mais próximos, o que fazem mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Isso é perfeito. Mateus 5, 44, 46 e 48. Então ele diz assim: fazer bondade. Precisa fazer bondade para quem já é bondoso. A gente tem que orar muito para aqueles que nos ferem o nosso coração. Vamos orar por eles. Que Jesus tenha misericórdia das suas atitudes. Na sequência, uma palavra do mentor, que é um texto hoje foi colocado para mim e eu estou passando para vocês. Depois vai fazer uma oração dos enfermos, das doenças, um texto da doença, do umbral da morte e fecho com a Ave Maria. As grades da evolução espiritual. Esse é o título. Não existe espírito novo? É uma pergunta. Será que existe espírito novo? Não existe? Será? Aí o mentor diz, lógico que não. O que ocorre é a involução e a evolução espiritual, através dos campos energéticos e as trocas de energia, na vivência encarnatória, quando adentramos no plano espiritual. É a vivência em sociedade, nós trocamos energia. Os anos se passam e o envelhecimento da matéria ocorre, mas o espírito não envelhece. Jamais, porque nós somos energia. É muito importante aprendermos com os outros espíritos, conhecimento, respeito e abstermos do egoísmo, inveja, intrigas, fofocas e maledicências. Esse é o kit, né? A gente, quando vem
A gente vem tudo. Vem com luz, muita luz, mas vem com essa carga negativa de outras encarnações. Porque a gente vem nesse processo encarnatório para a gente cumprir e se melhorar. Muita gente não se melhora quando passa... Ah, mas feliz ano novo. Feliz ano novo se você fizer a lição de casa. É um recado. Parar de fazer maldade para com as outras pessoas. Quando o espírito encarnado não realiza o que tinha sido acordado no plano espiritual superior para evolução, o campo vibracional automaticamente é inserido às grades de energia para a proteção. Exemplo disso são as variadas denominações que o universo criou, tais como são grades. A pessoa é católica e de repente virou evangélica, é grade. Virou espírita, budista ou qualquer outra denominação, né? São as grades, são grades. Né? Porque há necessidade nos processos de cura espiritual. Às vezes a pessoa está congregando numa igreja evangélica, recebeu a graça lá, mas ela recebeu a graça, porque Jesus está em todos os lugares. E o universo também está lá. Aí ele volta a congregar naquela outra igreja antiga. Então o pastor ou o dirigente não pode falar, nossa, ele recebeu a graça aqui, que injusto que ele é, está lá, voltou para outra igreja, ele tem que ficar feliz. Glória a Deus, Senhor Jesus. É glória. Seja feliz com esse acontecimento. Não importa-se de que ele voltou a congregar na outra igreja. Não? Levou a energia que aconteceu na sua. Maravilhoso isso. É um recado do mentor. Pois é. Mas o mentor diz que porque essas denominações, porque há necessidade nos processos de cura espiritual. Em alguns lugares funcionam, em outros não. É lógico que está relacionada à crença, pois não necessitam ser ligadas à verdade absoluta de uma ideia com um sistema de pensamento, mas sem a fé e o positivismo não funciona. Ainda lembrando que a cura é infinita e o poder desta é do Espírito Santo. Vamos lembrar disso, hein? Muita atenção. Ser positivo é primordial. Fazer a reforma íntima de verdade, não da boca para fora. Ainda sobre as grades, muitos espíritos utilizam-se de máscaras. Tentam passar-nos a bondade, simplicidade e o amor, mas no oculto está escondido o fantasma de seu caráter. Muitos processos que são feitos na desobsessão, a gente começa a conversar e deparar com esses assuntos, né? Nas desobsessões. Não existe um espírito novo. Pense nisso. O exemplo das grades, afastarmos os fofoqueiros. O exemplo de grades, hein? O que está por detrás daquela grade? Fofoqueiros, o que levantam falsas informações com plateia obsessiva. Porque isso está envolto de energias negativas e mascaradas. Fala-se dos outros espíritos quando está sentado à mesa ou num aparelho de celular. Porque agora é muito rápido pelo celular também, viu? Mas com certeza falará de você na sua ausência. Está obsediado. Cuidado o que tem atrás das grades. Escute seu coração, raciocine, sinta-o e terá realizado a sua evolução espiritual, tão esperada pelo plano espiritual. Essa é uma palavra do mentor. Agora, em sequência, a oração dos enfermos. E colocando um copinho de água para ser fluidificado. E o mentor diz, não penses que tu enganas. Ninguém engana a espiritualidade.
Ninguém engana. Eles trabalham e não param. Faça o bem de verdade. Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que me ouves, Tu me conheces. Sei que estou em Ti e que Tua força está em mim. Olha para o meu corpo marcado pela enfermidade. Sabe, Senhor, o quanto me custa sofrer. Sei que não te alegras com o sofrimento de teus filhos. Dai-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço. Toma-me paciente e compreensivo, ofereço as minhas preocupações, angústias e sofrimentos para ser mais digno de Ti. Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos aos Teu Filho Jesus, que, por amor aos homens, deu sua vida na cruz. Peço ainda, Senhor, ajuda aos médicos e enfermeiros a terem para com os pacientes a mesma dedicação, amor que São Camilo tinha. Amém. Oração de São Camilo, do Hospital São Camilo. Foi retirada de lá. Doenças. Poxa, essa casa só fala em doença, porque é uma casa de cura. Embora pensando que as outras pessoas venham procurar outras coisas nesta casa, mas não é, é uma casa de cura. Vamos atentar a isso, né? Muito. Presta atenção. Doenças. O problema físico e suas manifestações são quase sempre causados por conflitos interiores. Até aparecer a uma somatização. A pessoa cujo apresenta problemas de ordem emocional, tais como angústia, depressão, abandono, medo, fragilidade emocional e toques. A pessoa fica nervosa, vai lá, lava muito a mão, é um toque. O problema é obsessivo. Pode se ajudar na apometria. Não dorme, né? Estados maníacos. Esta condição interior é um aviso de que a sua atuação na vida não está adequadamente ao seu temperamento. Ela acusa a postura embaraçosa de que você não está bem, de alguém que está boicotando em favor dos outros e desviando do seu verdadeiro ser. Esse mecanismo existe para alertar e não para castigar. Desse modo, você poderá perceber o mal que está fazendo a si mesmo. Por isso, sempre necessitamos de repensarmos as nossas atitudes, realizando a nossa reforma íntima para obtermos resgatarmos a harmonia interior. Por isso, digo-lhes que você tem a capacidade de destruí-las e sarar. Positivismo, harmonia e equilíbrio. Apega-se a Jesus, mas não faça a sua parte em buscar suas melhores em ações, que não tem nada a ver. Cuidado com a lei do retorno. Pessoal aí que faz amarração, isso existe. O tanto quanto o amor você vai ter, é o tanto quanto terminar, você vai ter ao contrário. Porque o contrário do amor é o desamor. Porque são energias. Então, cuidado com essas coisas, hein? Vai ser cobrado. Jesus fala, orai pelo outro e vigiar. Deixar que a outra pessoa seja feliz.
Mas lembro você que a causa das doenças que traz no corpo é responsável, pois você tem a obrigação de ser feliz. Então, assim, o problema de inconscientemente trazer problemas psicológicos, somatizando negatividade, não muda a faixa vibratória disso. Positivismo. Não sinta essas coisas negativas. Respire fundo. Ore. A doença é necessário um acompanhamento médico. O mentor diz, não é só o lado espiritual, mas tem o lado também, né, da matéria. Para que o restabelecimento físico e corrigir os prejuízos também emocionais. Observando sempre está afetando a estabilidade emocional. Então, é assim, quem cuida da parte emocional, quem é? O psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra. Eles são estudados para ajudar. Nos centros espíritas é o lado da energia. Então vamos fazer esta grande separação. Precisa, às vezes está com uma baixa energia, precisa sim, do lado espiritual, mas não pode esquecer de ir no médico. O médico é muito importante, demasiadamente. E a cura é a combinação do tratamento físico com reposicionamento interior. Devemos ter essa cura fazendo a união dos dois. Vamos orar, mas vamos procurar também o lado da matéria. E Deus é supremo. Deus nos deu a inteligência. E respeite o teu coração. É isso a palavra da doença. Agora vamos falar um pouquinho do umbral. E depois, sobre a morte. E aí eu fecho com a Ave Maria. Umbral. Segundo leitura espiritual, disse que os indivíduos que vivem encarnação desregrada, o espírito é encaminhado para uma localidade esperando o momento para o seu resgate. Lembro a vocês, Deus é maravilhoso, nos deu o Filho, Jesus, para que nós provássemos amor. Deus não pune ninguém. Ah, Deus não sei o que, ai, me prejudicou. Não, pode parar, as suas ações te prejudicou. Cuidado, hein? Deus não pune ninguém, cuidado com as suas ações. Você se prejudicou com as suas ações. Ai, Deus não me ajuda, tudo dá errado para mim, por que isso, por que aquilo? Para com essas histórias. Deus não pune ninguém. Deus é bondoso. Tanto é, como eu falei, deu o Filho dele para nós. Isso não é bom? Isso não é lindo? Vamos lá. Vamos raciocinar das nossas atitudes e ter respeito para com o próximo. Aí diz assim, sobre umbral, que seria o purgatório na Igreja Católica, umbral no Espiritismo. Então, diz assim, então, está abarrotado de almas desde o primeiro acontecimento, quando Cristo foi crucificado, por falta do nosso amor e compreensão da verdade. Não é uma crítica. Se pararmos para pensar, nós já estamos no umbral? Isso é duro falar, nós já estamos, a gente passa por cima, a gente não respeita. Vamos repensar das nossas atitudes. A dura vida que temos de lutar para a sobrevivência, isso não é umbral? O mentor diz que não, porque vivemos em processos encarnatórios sobre o pesar de expiações e provações. O mentor diz que não. Porque nós viemos para isso mesmo, para a evolução.
evoluir ou involuir, não fazer a lição de casa. Por isso que o espírito não tem um novo espírito, tem a somatização das experiências que a gente tem aqui nesse plano. Quando perguntam, todos irão para o umbral? É lógico que sim. Por purgatório na Igreja Católica é lógico que sim. Ou na evangélica, né? Todos nós temos um tempo de vida encarnatória. Mas o espírito nunca morre e no momento certo ocorrerá novamente o acoplamento de uma nova matéria. Então é do espírito. Precisa da matéria. Vamos refletir. Refletimos. Se o umbral é um momento de desvinculação do espírito da matéria, por que muitos espíritos ainda continuam neste plano espiritual? Existe, porque acaba assim os virando obsessor. Afinidades. Se você tem uma postura adequada, é lógico que você não vai trazer um obsessor da maldade. Mas agora, isso é só positivo com positivo, negativo com negativo, vai somatizando, e aí precisa fazer a reforma íntima, a pessoa fala que faz a oração, não faz a oração, as casas espíritas enchem, as casas evangélicas lotam, a católica também, e as outras denominações, mas a pessoa vai lá e não faz a lição de casa. E aí não cumpre o que tem que ser cumprido no plano espiritual, o que foi oferecido para ele, ou para ela, né? Por que é assim? Por que ele tem muito ainda? Porque esta é a resposta. Tem alguns que nem sabem tem pessoas que nem sabem que faleceram. Tão rápido que fica perdido nesse plano. Segundo a espiritualidade, o espírito permanece porque ainda não cumpriu sua estada encarnatória, tornando-se um obsessor ou uma entidade que prestará serviço em prol dos encarnados, em incorporações realizando os trabalhos cirúrgicos espirituais. Não diz aí que muita gente recebe médicos espirituais, eles estão trabalhando, mas eles eram encarnados, mas eles não cumpriram tudo que tinha que ser cumprido. Então eles vêm. E outras pessoas na parte, né, da matéria e trabalham. Mas eu digo, cuidado, hein? Vocês que estão cortando, passando líquido na cabeça e fazendo essas coisas, pode parar. Isso não. Nós somos energia, é oração e isso. E do lado ou em posição das mãos sem tocar. É energia. E a pessoa tem que estar muito boa para emanar essa energia. Não pode cortar, não pode ficar com invenção. Não pode, tá? É só um aviso do mentor. Outra pergunta sobre os livros escritos sobre umbral por vários autores. É bom refletirmos muito bem para não deixar que se contaminar. Veja bem sobre isso. Então, eu vou te falar, antes de fechar o Evangelho, eu vou falar o que aconteceu essa semana comigo. Eu estava indo para a igreja, que eu faço as minhas orações na Igreja das Almas, sabe, aqui em São Paulo, no Canindé. É maravilhoso, muita energia de amor ali. Aí no meu caminho, bem no cruzamento, numa esquina, tinha uma pessoa, e atrás de mim, eu não percebi, mas tinha uma senhora e um menino. Na frente, eu estava no meio. Aconteceu uma coisa assim, triste. Ele começou a se despir
Ele gritava muito, demais. Provavelmente era uma pessoa sem condição, que vive nas ruas, né? Que a gente não faz a lição de casa. Aí eu olhei para trás e ele lá, assustando a senhora e a criança. Eu olhei para trás e falei: senhora, tenha paciência e calma, fica atrás de mim. Quando eu falei isso, não tem brincadeira comigo, né? Toda aquela energia que ele estava veio em cima de mim, porque eu sou para-raio. Eu sou amor. Não adianta querer o mal de mim. Porque se as pessoas querem o mal de mim, eu dou o bem. Não adianta. Aqui é amor. Incondicional, porque eu sei como eu recebi. E a obra é do Senhor, não minha. Imediatamente, continuando o assunto, o homem parou. Parou imediatamente. A senhora seguiu atrás de mim, o homem parou, ela ficou mais calma, mas já estava comigo. E como lição de casa, como para-raio, fui na igreja orar. E lá, quando eu entrei, acendi. É lá, sim, é para acender vela. É o lugar certo. Para aquela alma que estava do lado dele. E pedi para que Jesus olhasse por ele e para aquela alma. E ali aconteceu. E eu tenho certeza disso. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em todos os lares. Vamos fechar com a Ave Maria. E vocês, quando estão atribulados em casa, leiam o Salmo 91. O mentor pede. Ele é maravilhoso. Leia e entendam nas palavras, entre linhas, o que ele diz. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em todos os lares, que assim seja.